Cumprimento os irmãos na paz de Cristo. Amém. E os convido para que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas 23. Lucas 23, nós leremos os versículos 33 e 34. Lucas 23, leremos os versículos 33 e 34. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, há que se falar o contexto daquela época. Naquela época, os criminosos, quando eram apenados, assim dizendo, pela pena da cruz, eles eram colocados numa cruz. Cruz esta que era em formato de T. Ela não tinha a parte de cima, justamente para que eles não pudessem apoiar a sua cabeça no momento da crucificação. Essa cruz era uma cruz bastante baixa, que quando os apenados eram ali afixados na cruz, ficavam em cerca de 1 metro ou talvez menos do chão. Também há que se dizer que naquela época existia uma companhia de mulheres piedosas em Jerusalém. Essas mulheres, elas tinham por hábito, por costume, levar às vítimas da crucificação um sorvo de vinho misturado com uma droga que adormecia a terrível dor daqueles homens que eram crucificados. Ofereceram isso a Jesus e Jesus rechaçou. Jesus estava disposto a enfrentar o pior da morte com a mente limpa e os sentidos claros. As vítimas ou os apenados, eles eram afixados na cruz, as suas mãos eram cravadas na cruz de forma horizontal. Os seus pés, eles eram atados frouxamente na cruz, justamente para que não pudesse ter apoio. Na metade da cruz havia uma saliência de madeira. Essa saliência que sobressaía a cruz era chamada também de cadeira, e ela suportava o peso dos criminosos para que eles não tivessem as suas mãos esmigalhadas e rasgadas pelos cravos que prendiam suas mãos. Depois disso, essa cruz era erigida em seu lugar, e o que fazia ainda mais terrível a crucificação era a dor do processo. Vocês imaginem, meus irmãos, que ali afixado, com muita dor, esses homens, isso ainda não era suficiente para matar esses homens. Essas vítimas ficavam ali por dias, às vezes uma semana ou talvez um pouco mais. Morriam de sede, morriam ali de fome, no sol forte e naquelas noites frias. Sabia-se que muitos criminosos ficavam semana e alguns até mais, e depois eles morriam enlouquecidos. As roupas dos criminosos naquela época, ou as roupas, melhor dizendo, do povo judeu, geralmente o povo judeu usava 5 itens: uma túnica inferior, o manto exterior, o cinto, as sandálias e o turbante. E era comum também naquela época, os soldados que escoltavam aqueles apenados até a cruz, era comum que eles dividissem os seus bens. Pois bem, meus irmãos, lá em João 19, 23 diz que este tecido estava em uma peça sem costura. Que tecido era esse, meus irmãos? Era a túnica de Jesus, o seu manto exterior. Eles dividiram ali os soldados, os seus pertences, e sobrou essa túnica, que se fosse rasgada não tinha valor algum para eles. Então, aos pés da cruz, aqueles homens tiravam a sorte para ver com quem que ficaria essa túnica de Jesus. Então vocês imaginem, né? O Santo dos Santos sendo crucificado, e aqueles homens como se estivessem brincando, tirando a sorte, como se fosse qualquer um criminoso, como se fosse qualquer um apenado. Também, irmãos, era comum naquela época levar a inscrição, né? Uma pequena placa, um pequeno pôster que o homem carregava
né, o apenado carregava, e depois isso era fixado em cima da sua cruz, logo acima da sua cabeça. Meus irmãos, muito triste quando a gente pensa nesses momentos, mas muito feliz, porque Deus deu seu Filho amado para que morresse por nós na cruz e lavasse os nossos pecados. Jesus disse muitas coisas maravilhosas, não tenho dúvidas disso, mas ele disse algo muito maravilhoso que nós recordamos nessa data de hoje: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. O perdão cristão, meus irmãos, ele é assombroso. Quando Estevão estava sendo também apedrejado, ele orou: Senhor, não lhes imputes pecado. Não há nada tão bonito, nem tão raro, quanto o perdão cristão, meus irmãos. Quando o espírito de rancor nos ameaça, trazendo amargura aos nossos corações, que a gente possa se lembrar das palavras de Jesus na cruz, e que também nós possamos lembrar das palavras de Paulo, quando ele disse: antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, lá em Efésios 4:32. A ideia da crucificação, ou a crucificação, ela transcorre em todo o Novo Testamento, trazendo ali algumas passagens bíblicas, trazendo que isso aconteceu por ignorância daqueles que ali estavam. Tempos depois, Pedro disse a respeito disso: eu sei que fizeste por ignorância, lá em Atos 3,17. Paulo também falou. Paulo disse que crucificaram a Jesus porque em realidade não o conheciam, lá em Atos 13:27. Quando a gente sair a essa porta, irmãos, nos nossos dias a dias, vivendo nesse mundo, sem dúvida alguma, nós encontraremos todo tipo de pessoas por vezes desagradáveis. Alguns tentarão nos machucar, outros nos injuriar, outros tentarão nos insultar. Muitos têm um coração propenso a não perdoar, mas outros também podem pecar por ignorância. Mas o mais importante de tudo, meus irmãos, nós sabemos mais. Somos homens e mulheres. Somos homens e mulheres de Cristo e devemos perdoar como Ele o fez. Então, meus irmãos, Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Amém. Amém.